Então vou começar mostrando, daqui a pouquinho eu vou começar a gravar, mas enquanto isso eu vou mostrando então para vocês aqui, dando um apanhado geral, né? Novamente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer também, né? E a gente vai tirando alguma dúvida se conseguir agora, senão deixo para depois, né? Para a próxima aula eu falo. Então vamos lá. Vou só mostrar aqui então, rapidinho, o que, que a gente. Vocês devem ter acompanhado, mas só para a gente verificar até onde a gente parou aqui. Deixa eu abrir aqui o PyCharm e eu já compartilho com vocês também já já a tela aí. Beleza, abri ali, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. Acredito que vocês devem estar vendo aí, né, a tela, o PyCharm, né, o nosso projeto aberto aí. Então, até agora nós criamos então o nosso projeto, né, o projeto Meu Site dentro dele. Na verdade, aqui no PyCharm a gente cria a primeira pasta do projeto. Dentro da pasta do projeto nós instalamos, né, instalamos o Django e num ambiente virtual, né, na nossa máquina, no nosso ambiente virtual aqui de desenvolvimento, aí nós instalamos o Django e a partir do Django instalado, no Django Admin, nós criamos o nosso projeto, criamos a nossa aplicação, né? Fizemos algumas configurações, inclusive eu acredito que eu tenho uma configuração aqui que eu tenho que dar uma mudadinha, assim, mas eu vou deixar para fazer no momento certo. Vai dar um errinho aí, quando esse erro acontecer, né, é bom que esses erros aconteçam porque a gente vai aprendendo com eles, né? É óbvio. Então aqui vou deixar para a gente ver depois. Então aqui nas configurações, então aqui a gente não mudou muita coisa não, né? A gente só acrescentou aqui o nosso aplicativo, a nossa aplicação, né? Quando a gente cria uma aplicação aqui, a gente vem aqui nos aplicativos instalados e acrescenta, né? Já tinha comentado sobre esses outras aplicações que já são parte do projeto, né? Qualquer projeto Django tem essas aplicações aqui, né, de admin, de autenticação, de sessões, de mensagens, de tipos de conteúdos, né, de arquivos estáticos que a gente vai comentar no outro exemplo, a gente vai ver esses arquivos estáticos mais detalhadamente. É, e aí, praticamente foi essa configuração que nós fizemos. E lá embaixo na time zone aqui, que a gente colocou América Porto Velho. Depois a gente vai ver. Parece que não vai dar muito certo isso aqui. Tem um momento ali que eu vou comentar depois com vocês. Funciona até certo ponto isso aqui, né? Mas depois eu acredito que vai ter um momento que vai dar um errinho lá. Eu fiz uns testes aqui e acabou dando um errinho, mas aí a gente arruma fácil. Depois eu vou explicar. Então, o que, que a gente fez? Isso a gente fez depois nos nossos modelos, né? A gente veio aqui na nossa aplicação, no arquivo models, e a gente criou então o nosso modelo para o nosso post, né, para as nossas postagens aqui, que vai herdar do model, né, essa classe aqui, ela traz então todos vários tipos de vários tipos de dados, digamos assim, né, que são especiais aqui para a gente. Nesse caso, nós vamos então criar aqui. Quando a gente cria um nosso atributo, né, nós vimos lá na programação orientada a objetos essa questão dos atributos. Aqui a gente não tem aqueles tipos de dados normais, né, que a gente já tinha acostumado, que é aqueles inteiros, né, os strings, né, boolean e assim vai, né. Aqui nós temos os campos que, pela classe model lá, ele já traz para mim uns campos que a gente já está acostumado aqui na programação, né, que é o que? O char field, é o text field, os selects, né, aquelas caixas de seleção. Então, todos aqueles campos, eles são traduzidos aqui, digamos assim, nessa classe model para a gente definir os tipos de dados nossos já de acordo com o que a gente está acostumado na programação. Como a gente eu também já havia comentado, o Django ele é muito focado nessa questão da produtividade. Então, é por isso que já existem esses campos, no char field aqui, a gente definiu o max length, o slug field, né,
corpo do nosso post, ele é do tipo text field, que é aquele texto mais comprido, né, maior. O publicado é date time, né, que a gente pegou a data atual, a hora atual, né. Aqui no criado a gente colocou a data atual, né, também a data de hoje. E o, o status, ele foi criado aqui, né, essas opções aqui em cima, né, no choice, status choice, foi uma constante que a gente criou aqui, né, colocou aqui como rascunho ou publicado, né? Nosso post vai estar, se você deixar como rascunho, ele não vai aparecer nos publicados lá, depois a gente vai, na hora que a gente criar as nossas views e as nossas templates, vocês vão entender melhor isso aí. Mas você pode deixar marcado como rascunho, que você pode editar depois, né? Deixar ele mais ou menos adiantado lá, e aí você, quando você concluir é, essa parte, tudo que você quiser escrever, né? Você vai colocar ele como publicado. E nós temos também, aí quando a gente coloca esse tipo aqui, charfield, e coloca o atributo choices, recebendo, no caso, essa nossa constante aqui, ele faz o que? Ele, ao invés de criar lá um campo de texto, que seria o charfield, ele vai criar um select, né? Um local para a gente selecionar os campos lá. E aí nós temos aquela figura da chave estrangeira, né? Da foreign key aqui, ó, chave estrangeira que está referenciando o que? O usuário, né? Então, um usuário ele pode ter vários posts e um post pode ter apenas um usuário. Então, nesse caso, a chave estrangeira, né, ficou do lado de post, né? Então, no caso aqui, o post está referenciando um usuário lá da nossa tabela do banco de dados que ele já cria automaticamente. Quando a gente fez aquele make migrations e o migrate, né, ele criou então as nossas tabelas lá no banco, colocando os tipos de dados referentes a cada um desses aqui, né? O Charfield ele criou um varchar, né? O Slug ele criou um varchar também, TextField também ele criou lá um campo de texto, né, maior. DateTime ele criou, né, claro, um campo DateTime. E aqui, nesse caso aqui do autor, ele cria lá um campo de chave estrangeira. E nós estamos dizendo que ao excluir, ele vai deletar em cascata, né? Ou seja, se eu excluir um usuário lá que publicou 2 posts, né? Aquele post está vinculado àquele usuário. Se eu excluir o usuário, vai excluir os 2 posts daquele usuário também. Então, beleza. É isso que a gente fez até agora. A gente criou, fez os migrates, né? Fez a migração, gerou para a gente o banco de dados. Na outra aula a gente mostrou, a gente fez, eu mostrei para vocês, né? Agora, então, hoje nós vamos continuar essa nossa aplicação e vamos fazer, então, o processo de criação, né? Como eu disse, das nossas views e dos nossos das nossas views, dos nossos templates. No admin, a gente fez também isso aqui, né? Colocou aqui todo o processo de mostrar os campos lá colocar o list display lá, que é os campos que serão mostrados no momento que eu cadastrar o meu post, né? A lista de filtros, né, que a gente pode utilizar para filtrar os posts, né? O campo de pesquisa aqui, que é o título e o corpo, você vai poder pesquisar texto nesse título e nesse corpo, né, para facilitar no momento que a gente quiser pesquisar algum post. E o pré-populate field, vocês viram que ele automaticamente ele pega o título e já cria um slug. Slug é o que? Slug é tirando, né, caracteres especiais, espaços, né, nos lugares dos espaços ele vai colocar um tracinho, ele já vai formatado um campo para ficar mais fácil de tratar no banco de dados, na hora da pesquisa e vários outros momentos ali. O how e the fields aqui, isso aqui é para a gente pesquisar, ao invés de abrir um select lá, como a gente já viu. Quando a gente não colocou isso aqui, vocês viram que ficou lá um campo select lá. Quando foi colocado, ele criou um local onde você vai pesquisar o autor e selecionar ele lá, da lista de autores, para vincular ele ao post, né? E assim vai. Nós fizemos toda essa alteração aqui. Será que está funcionando? Eu vou executar aqui, só para a gente ver se está realmente funcionando.
manage.py e vamos executar o nosso servidor, um server. Ele vai executar aqui, vou abrir. Ele está abrindo aqui, ele está dando essa mensagem de página não encontrada. Eu acredito que eu tenha falado isso no outro vídeo. Mas isso aqui é porque nós definimos a URL lá, ó. Já vou falar por quê, né? Porque se alguém tiver alguma dúvida, a gente já vai falando. Olha só, aqui nas URLs, a URL nem está configurada direitinho aqui não. Vamos voltar aqui, vamos configurar essa URL aqui. A gente nem tem a URL aqui, depois a gente vai trabalhar nisso aí. Então, né, nesse caso ele não está aparecendo porque não tem a URL configurada aqui, mas nós vamos configurar já já. Eu vou voltar aqui só na página aqui, vou colocar um /admin aqui para vocês verem. Nós criamos, né, um super usuário, vocês viram também como criar lá. Como eu estava logado aqui, deixa eu encerrar a sessão. Só para a gente ver como que seria a tela, né, quando a gente não está logado. Beleza, então ele ia aparecer aqui. Eu coloquei o usuário Faino, né, Faino, e vamos colocar a senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a que a gente escolheu. Escolhi como a senha do admin, a senha bem forte aqui. Então, ó, aqui tem os meus posts, né? Então, quando eu cliquei nos posts, ele vai aparecer aqui os que a gente tinha cadastrado na aula passada. Então, aqui tem aquele campo de pesquisa, né? O que eu quero fazer se eu quiser selecionar vários aqui, né? Ou se eu quiser selecionar apenas um, eu posso e ver o que eu quero fazer. Se eu quero remover, né? O que eu quero fazer com ele. Na verdade, só tem uma ação aqui que é de remover. Mas se eu quiser editar, eu clico em cima dele, ele vai vir aqui, né? E tem aqui as opções que eu posso alterar. E se eu quiser apagar também eu posso, ou se eu quiser salvar né, e adicionar outro, ou salvar as alterações que eu fiz, eu vou clicar aqui. Beleza, então, tá, o detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês é esse, né? Quando eu venho aqui no autor, né, agora com aquele how lá, deixa eu mostrar aqui novamente o código. Estava mostrando lá em Models. Não, em admin, desculpa. Então aqui, ó, em how id fields, né? Aqui então foi colocado. Cadê? Voltar aqui. Aqui foi colocado então essa lupinha aqui, né? Então aqui vai aparecer o usuário que está selecionado. Se eu venho aqui, vai aparecer aquela lista de usuários. Como eu só tenho um, então eu vou escolher ele. Se eu tivesse mais de um, eu iria escolher outro usuário. Então eu vou escolher, né? Eu vou deixar aqui esse usuário mesmo. Depois a gente vai cadastrar um outro usuário para a gente ver como é que funciona. Mas eu seleciono ele. Quando eu selecionei, ele vai aparecer aqui o nome do usuário e vai aparecer o código dele para salvar, né? Então aqui, ó, status, né? Status também publicado ou rascunho. Posso deixar como rascunho ou como publicado. Beleza. Então esse até aqui que a gente parou, né? Então nós vamos continuar fazendo então as nossas configurações para a gente poder então agora trabalhar com esses dados aí, né? Vamos continuar. Então, pessoal, agora que nós temos esse site nosso de administração aí totalmente funcional para gerenciar, né, todo o conteúdo aí do nosso teste de blog aí, nós vamos então na última videoaula, na verdade, eu mostrei também como acessar ali, né, como fazer, importar um post lá, usar o objects para poder obter o autor, né? Acredito que eu fiz isso, né, pessoal? Eu tô julgando que eu fiz, né? Vocês que assistiram o vídeo aí, eu fiz ou não fiz? Tá, então eu acredito que eu devo ter feito esse processo aqui de mostrar, né, como buscar um post lá no banco de dados, né, e trazer e fazer alteração, listar ele, né, através do objects lá, né, tem um atributo chamado objects que eu vou buscar esses objetos, mostrar eles, né,
Posso salvar lá também pelo shell do, do Django, né? Posso utilizar o shell do Python, na verdade, né? Eu utilizo o shell no nosso projeto, né? O shell ele vai estar lá uma linha de comando ali, né? Para a gente poder acessar. A gente pode salvar, a gente pode buscar os dados do banco, a gente pode fazer todo o processo por lá. Isso para a gente fazer teste é bem interessante, né? Então nós vimos como fazer. Agora, então, depois que nós fizemos esse processo aí, nós vimos que ele utiliza um gerenciador de objetos chamado Objects, né? Quando eu vou lá e coloco um comando lá, Objects, né? Eu estou trazendo esses objetos do banco. Deixa eu só parar aqui o servidor um pouquinho, só para mostrar para vocês que eu estou falando aqui, né? Que eu tinha mostrado para vocês, mas talvez, não sei se vocês se lembram bem lá, eu acho que deve se lembrar, mas só para reforçar aí a mente de vocês, a gente vai colocar aqui shell. Então eu tenho um console interativo aqui onde eu vou poder fazer esses processos aqui. Então eu vou fazer um import, ó, from meu blog .models import post. Beleza. Então se eu quiser trazer todos os posts do meu banco, eu vou colocar assim, ó, posso fazer isso aqui, ó, posts igual post.objects. Olha só, estou usando aqui o objects, né? .get get all ou .all. Deixa eu só me lembrar aqui do comando, tá? Deixa eu ver se é .all. Deixa eu ver se é isso. Beleza. Deixa eu só ver. Se eu acertei, vai aparecer aqui então todos os posts que eu tenho, no banco, né? Vai trazer para mim um query set, né? Que é aquele trouxe para mim, ó, o query set com todos os objetos que eu tenho no banco. Então ele utiliza esse object para trazer todos os posts do banco para mim. Por que só está aparecendo o título? Porque a gente definiu isso lá no Models, né? Ó, aqui no Model, eu coloquei aqui para transformar ele em string, eu coloquei para retornar só o título dele, certo? Se eu tivesse colocado mais alguma coisa aqui, concatenando com mais alguma coisa, ele traria para mim, né? Traria, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, mais self, opa, self, vamos colocar aqui autor, por exemplo, certo? Então, ele retornaria para mim essas duas coisas.